vai dar uma chicotada na barata dela. Ele vai dar uma chicotada na barata dela. Olha, gente, eu amo essa música, lembra a minha infância. Mas é tão engraçado, né, gente? Eu tava brincando aqui com o pessoal. Isso não é uma música, é um hino, entendeu? Ai, Pedrão, barata da vizinha é pra sexta-feira, Pedro. Ó, tem até a musiquinha aqui. Delícia. Começar a semana com você e com a barata do Pedro Mariano é coisa melhor do mundo, com um sorrisão no rosto, alimentar sempre a nossa alma e o nosso coração antes de começar o nosso bate-papo. Um dia ou outro, às vezes a gente acha que a gente é imune a qualquer coisa, né? Mas não, um dia ou outro alguém vai te magoar, alguém vai te decepcionar, porque assim é a vida. A vida é simples assim. Agora, cabe a você escolher se você vai ficar apenas se lamentando, chorando, ou vai seguir em frente enquanto Deus prepara coisas melhores para o seu caminho. O que você faz com esse aprendizado na sua vida? Você tem a resposta. Zaio Verde, o que tem no programa? Sol, moradores na zona da Mata Mineira precisam deixar suas casas depois de elevação de nível de água de uma barragem e família de vítimas de acidente na Etiópia fazem funeral simbólico. Para participar do programa é só utilizar as redes sociais e, se preferir, o telefone ao vivo. E lá no Face você faz a pergunta e participa também do prêmio da semana, um kit Cooper delicioso para você e toda a família com algum desses produtos. Você vai curtir, compartilhar, marcar 2 amigos e participa, tá? No Instagram tem um kit Ortovip para você cuidar muito bem de seus dentes também. Você vai curtir a postagem, marcar 2 amigos e já participa. Bora aprender bastante hoje. Tem tanta pergunta aqui, Solange. Dia de dicas de saúde. Igor, corta para 3 pra gente, por favor. Faz aquele clack. Não será que... É porque eu mostrei na redação, não sei se vai fazer. Vamos ver, vai. Não fez. Não fez. Mas faz sempre. Mas faz. Eu acabei de fazer só para mostrar. Clack. É incrível. Eu fico assim 2 horas sem instalar ou sem abaixar. Na hora que eu abaixo... Clack. Por que de vez em quando o joelho estala? E o pior, por que ele dói, Luquinha? Nossa, a gente nunca sabe. Aliás, a gente fica com essas dúvidas e tanta gente aqui, como comentei já, tem dor no joelho, só que eu tô chocado. Pois isso é o que a gente vai falar aqui no programa hoje. Ele saiu de São Paulo para nos orientar. Querido ortopedista, doutor Luiz Eduardo Polon. Doutor Eduardo, Ei, obrigada doutor. por ter saído da capital, né? Vem ajudar aqui o joelho, tá difícil Obrigada, o negócio aqui, viu? doutor. Bem. Tudo bem? Por que estala quando ele faz clack? Toda vez. É que tem que dar um tempinho, doutor, mas eu abaixei. Impressionante. Às vezes eu tô no consultório, aí eu vou examinar o paciente, aí na hora que eu abaixo, eu falo, ó, fui eu, hein? Ah, você também, Eu doutor? mesmo falo assim, ó, calma, fui eu, fica tranquilo, porque é uma coisa completamente comum, né? Gente, boa tarde primeiro, Boa é um prazer tarde, enorme estar Obrigado, aqui. doutor. Fique à vontade aí Maravilhoso. com a gente. A gente amou quando o senhor aceitou o convite, porque o doutor Luiz é muito concorrido em entrevistas, mas graças a Deus ele abriu um espaço para estar aqui no Falando Nisso com a gente. E a primeira pergunta, doutor, eu estava conversando com o senhor lá fora, por que o joelho dói? Quais as causas mais comuns? Porque sabemos que é uma gama muito grande aí. Quais as causas mais comuns? Bom, primeiro entendermos que o joelho é uma articulação que segura o peso do tronco e ele não gosta muito de algumas coisas que a gente gosta de fazer, que são os movimentos rotacionais, né? É você estar apoiado e fazer um movimento de rotação do tronco com a perna de apoio. Então, essa é uma coisa que a gente tem hábito de fazer no nosso dia a dia. Você vira a direção, você está andando ou correndo e vira a direção. E o joelho, ele não gosta muito, vamos dizer assim, ele não gosta muito desse exercício. Vou pedir novamente para o Igor cortar para 3 para a gente exemplificar em gestos. Você consegue mostrar fazer aí essa rotação? Essa rotação. É tipo assim, gente, você tá indo pro caminho, aí você decide que vai virar e faz assim, ó. Não é isso, doutor? Exatamente. Sabe aquela exatamente. viradinha assim, ó, que você Não dá? pode. Exato, não se deve. O joelho ele não foi, em tese, feito para isso. O joelho é uma articulação, a gente chama uma articulação de flexo-extensão. Flexo-extensão, ele não aceita muito esses movimentos rotacionais. Ou seja, só vai pra frente. Vai pra Ó, frente, leva pra ele vida dobra e isso. estica, a gente brinca, ele dobra e estica, é como um dedo, ele dobra e estica, você não consegue rodar. Agora, como esse é um movimento que é comum no nosso dia a dia, a gente acaba fazendo, e não há preparo técnico para isso, muitas vezes a gente não tem grupos musculares específicos, a gente acaba tendo as microlesões que vão levando a lesões maiores. A Né? Estrelinha está falando que é a idade do crocante, que ela tá... Do crocante. Ai, muito que- comum. Só nos estalos, né? Só. Tem uma pergunta também que a gente recebeu pelo WhatsApp. Você pode sempre mandar pergunta pro programa que a gente coloca de vídeo aqui sobre dor no joelho.
Bastante. Você estica a perna, não tá bom, você encolhe a perna, tá doendo, você tá andando, tá doendo, você ficar de pé muito tempo, pior ainda. Sofro, pra te dizer a verdade, tô procurando o porquê até hoje. Não consegui nenhum resultado ainda. Até para mim andar, eu tenho que andar com cuidado, né? A pergunta é, como fazer para eliminar isto? Pois é uma orientação, porque para falar eliminar isto, o doutor tem que fazer uma série de exames que às vezes pode nem ser o joelho. Quadril, coluna, né, doutor? Exato, a gente estava falando sobre isso. Isso. Né? Bom, a gente consegue perceber que é uma paciente que vem sentindo esse desconforto há um certo tempo e sem diagnóstico, quer dizer, é exatamente o que a gente estava falando, não sabe o que ela tem. Provavelmente, ela deve ter sim um processo degenerativo, todo mundo chama aí a tal da artrose, né? Quer dizer, o desgaste numa superfície da articulação, e é um nome genérico, é um desgaste na superfície da articulação. Eu costumo brincar, sabe a coxa do frango lá, né? Então, aquela superfície lisinha, quando ela começa a ter aquela irregularidade, a gente chama de artrose. Então, a artrose, na faixa etária dessa pessoa, provavelmente deve ser uma das causas. E a outra, que é menos falada, mas é muito importante nessa faixa etária, é a perda de massa muscular. Que infelizmente, ajuda. mais de 75% da população mundial está sedentária. Isso é um baita de um desafio. A gente precisa trabalhar isso. Tem pergunta sobre sobrepeso, pessoas que estão acima do peso. Tem pergunta aqui sobre menisco estourado. Está lotado de perguntas sobre o joelho. E você pode continuar mandando sua pergunta, que a gente já coloca para você. Um beijo especial para quem está participando no Face, mas também aqui no WhatsApp. Mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devem assinar amanhã o acordo de salvaguardas tecnológicas entre os dois países. O objetivo é permitir o uso comercial da base de lançamentos aeroespaciais de Alcântara, no Maranhão. E a gente vai saber mais detalhes dessa viagem do presidente aos Estados Unidos com a nossa repórter Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham Falando Nisso. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro chegou ontem aos Estados Unidos e é a primeira viagem internacional dele com um caráter bilateral. A primeira foi para Davos, na Suíça, quando ele participou do Fórum Econômico Mundial. Daqui a pouco, às 13h30, Bolsonaro se reúne com o ex-secretário do Tesouro norte-americano, Henry Hank Paulson. No final da tarde, participa da cerimônia de assinatura de atos. E todas as atenções estão voltadas para o acordo que permitirá aos Estados Unidos o uso comercial da base de lançamentos aeroespaciais de Alcântara, no Maranhão. Bolsonaro deve se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, amanhã. Ele deve retornar a Brasília na quinta-feira. Pois é, e os apoiadores, Dani, da Lava Jato foram às ruas em todo o país contra o Supremo Tribunal Federal. Nem a chuva que caiu e caiu com força ontem atrapalhou. Dani, em quantas cidades mais ou menos aconteceram as manifestações? Pelo menos em 40 cidades e capitais do país, viu, Sol? Durante todo o domingo, movimentos de direita e apoiadores da Lava Jato protestaram contra a decisão do STF que determinou a competência da Justiça Eleitoral para julgar processos da Lava Jato que envolvem crimes comuns ligados a crimes de Caixa 2. Manifestantes de Brasília arremessaram um papel higiênico no prédio do STF, como símbolo de haver uma limpeza na Suprema Corte. Os atos foram realizados no mesmo dia em que a Operação Lava Jato completou os 5 anos. E por falar, em Lava Jato e ministros do STF, o ministro do STF, Gilmar Mendes, tem a musiquinha, Pedro Mariano? Ele mandou soltar Dirceu Pupo. Pois é, soltou mais um, Pedro Mariano. Foi o Dirceu Pupo, contador da família do ex-governador do Paraná, Beto Richa, e deu um novo salvo-conduto ao ex-senador para impedir que Richa e os familiares dele, Luquinha, sejam presos. Dirceu Pupo foi condenado pela Operação Lava Jato. É acusado junto com Beto Richa por fraudes na concessão de rodovias do Estado. Quer dizer, carta branca para o ex-senador. Para fazer o que bem entender, né, Sol? Conferir agora com a Dani notícias sobre a estrada nesse início de semana. Dani, algum alerta aí, principalmente na Tamoios por conta da chuva?
Lucas, ontem a Tamoios chegou a ser bloqueada novamente, né, por conta das chuvas, mas hoje a rodovia já está liberada, apenas com pare-siga por conta de obras que já acontecem normalmente no trecho de serra da rodovia. Então, atenção, motorista. Só que para quem for precisar utilizar a rodovia dos Tamoios na madrugada de hoje, eu tenho um recado, viu? Haverá uma interdição na madrugada desta terça-feira, aliás, né, entre 1 e 5 horas da manhã, para aquela passagem de veículos com cargas especiais de grandes dimensões. O bloqueio acontecerá, então, da 1 até as 5 da manhã do quilômetro 63 até o quilômetro 80 em ambos os sentidos. Então, a dica para o motorista é não pegar a Tamoios pela madrugada e, se for preciso, utilizar ou a Mogi Bertioga ou a Oswaldo Cruz. Viu? Na Dutra, agora, nenhum problema para o motorista. O tráfego segue tranquilamente. Lucas. Obrigado, Dani. Tem imagens aqui para quem aguarda a balsa, tanto em São Sebastião, Ilha Bela, apenas 30 minutos de espera. A gente percebe um sol forte, né? E mais uma vez as chuvas causaram transtornos na região. Em Campos do Jordão tem as imagens, o temporal alagou diversas ruas e houve queda de barreira em encostas. Já em São Sebastião foi feio também, parte de um hotel desabou na madrugada dessa segunda-feira na Praia das Cigarras. O prédio do Hotel Terrinos está numa área de encosta e já estava até interditado pela Defesa Civil. Segundo a Defesa Civil da cidade, esse é possivelmente o maior desabamento da história de São Sebastião. E será que vem mais chuva por aí, não só em São Sebastião, mas em toda a região também do Vale Histórico? Em Campos do Jordão, sim, tem previsão de chuva forte por lá com trovão. Hoje a máxima à tarde é de 25 graus. Em Jacareí, máxima de 31, Taubaté 32 e Lorena, máxima de 33. Chuva forte nessas três cidades. O mesmo acontece em Ubatuba, máxima de 34 graus, Ilhabela, máxima de 32. Em São José, previsão de chuva por hoje. E uma boa notícia para quem gosta de dias fresquinhos, viu, Solange? Sexta-feira só vai cair na temperatura. A máxima chega a ser fique com 0 grau. 24 graus. 0 grau é impossível. Mas 24 graus a máxima para sexta-feira, com o tempo fechado. E as famílias das 157 vítimas do acidente aéreo na Etiópia realizaram um funeral simbólico e a gente já comenta com vocês. E segunda-feira também é dia de cuidar muito bem da saúde da nossa boca com o querido Dr. Otávio. No próximo bloco, vou trazer novidades ao vivo sobre o Quero Meu Sorriso de Volta e as principais indicações para prótese total implante suportável. Estava tão tristonho quando ela apareceu.